Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero apresentar uma ferramenta importante para o estudo da Bíblia, que é um site em inglês que vai disponibilizar vários recursos, na verdade, uma verdadeira biblioteca para que você venha aprender cada vez mais e mais a palavra de Deus. Você pode pegar, clicar e traduzir a página para o português da forma que eu estou ensinando ou se não, ir na parte superior, no lado direito, e naqueles três pontinhos clicar, pedir e colocar para traduzir. De qualquer maneira, feita a tradução, você está diante do chamado centro bíblico. O nosso interesse nesse vídeo é mostrar para você Bíblia interlinear, ou seja, você que está aprendendo já o alfabeto hebraico, quando não grego, você pode vir para um texto interlinear, uma vez que está numa referência na parte superior a Gênesis, você vai observar que aparece o texto, primeiramente em hebraico, que está em negrito. Temos embaixo em inglês, e quando a gente observa acima, vamos ver a chamada transliteração, que é a forma de pronunciar de acordo com cada sílaba que nós temos no hebraico. Apenas um exercício. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Uma curiosidade aqui sobre et é que algumas pessoas erroneamente diz que esse et indica a pessoa de Jesus. Ora, eu sou cristão, trinitário, creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todavia, não posso ser desonesto para com vocês que me acompanhem e dizer que aqui, e bem como todas as demais vezes que aparece o et no hebraico, está indicando a pessoa de Jesus, em hipótese alguma. O et, gramaticalmente falando, ele indica o objeto direto e jamais é traduzido. Você não vai traduzir o et. E às vezes vai estar na forma seguinte, como veete. É a conjunção chamada vav conjuntivo. O v você traduz, que significa e, mas o et não é traduzido para nenhuma língua existente. Por isso, não apenas você precisa compreender as questões elementares da língua hebraica, necessário é buscar fontes confiáveis e não se deter em materiais que não são fidedignos, por isso não requer a nossa atenção, muito menos dedicação do nosso precioso tempo. Vamos agora para um texto, eu vou colocar algum livro do Novo Testamento. Farei isto contigo. Aleatoriamente, nós estamos aqui em Romanos capítulo 1, versículo 1, e apareceu já o nosso texto grego, o Koine, que é justamente a língua utilizada na composição do Novo Testamento. Está escrito Paulus, doulos, ou seja, servo de Cristo Jesus, kletos. Vamos então ler no grego. Paulos, doulos, Christou, Iesu, kletos, apóstolos, aforismenos, eis evangelion. Evangelho, deixa eu ver, teu, evangelion, teu, ou seja, numa referência ao evangelho de Deus. Observe que aqui nós temos, em termos de pronúncia da parte deste, quando se refere a Cristo Jesus, Cristo, porque essa letrinha aqui, eu vou chamar de Ri, eu sou como, eu pronuncio como o CH alemão. Desta forma, Christu
Yesu. Algumas pessoas vão pronunciar Cristo. Se você pronunciar com esse som, Cristo, quando você se deparar com um texto en, arre, você vai pronunciar en, arque. E fazendo essa junção, enarre, eu falo e você vai pronunciar enarque. Isto é de acordo com a pronúncia que é ora adotada por um professor, ora por outro professor. Mas, da minha parte, eu pronuncio com o som do CH alemão, como na palavra ir, que significa filho, tá bom? No alemão. Mais um exercício, Paulus, doulos. Observe que doulos aqui significa literalmente escravo. É traduzido como servo, mas a ideia é de escravo, indicando que o apóstolo Paulo não tem vontade. A única razão dele existir, dele ser, é servir a Jesus, fazer a vontade de Jesus. Uma outra curiosidade é apenas na questão da pronúncia da palavra evangelion. Evangélio. Observe que nós temos no meio dela dois G, que são dois gama. Você que já sabe um pouquinho o alfabeto, ó, temos um G seguido do outro G. Quando nós temos dois gama, uma questão de eufonia, a gente coloca, a gente faz com que o primeiro G venha ter um som de N. Desta forma, fica Evangelion, ok? Evangelion. Evangelion, TU. Para você que está aprendendo agora, esse TU aqui, que é Deus, da onde nós temos Teós, também Deus, vai ser sempre Deus. TU, Teós. Acontece que nós temos alguns casos. Eu trabalho com um sistema de 8 casos, conforme gramáticas mais antigas. Existem as gramáticas mais recentes, que trabalham com os 5 casos. Mas acontece que a gente vai saber através da terminação dessa palavrinha, porque termina aqui, ó. Embora eu pronuncie o teu U, aqui tem um som de U. O que acontece? É um ômega com Y, mas a pronúncia U, T, U. Essa terminação que está destacada indica um dos casos, que é o chamado genitivo. No caso genitivo, vai sempre indicar posse. Por isso, se fosse literalmente pegar a palavrinha anterior, evangelion, deixa eu tentar destacar aqui, eu estou sem mouse, evangelion, teu, evangelho, evangelho, teu, Deus. Mas como essa terminação, a flexãozinha aqui, final, é o composto por essas duas letrinhas, o que acontece? Já está indicando o caso genitivo, que indica posse, você já tem essa informação. Desta forma, vai entrar o quê? O de. Tipo assim, a casa é do João, o carro é da Marcela. O carro é de quem? Da Marcela. A casa é de quem? Do João. Não entra esse do ou da ou de? Pois bem, só por conta dessa terminação em ômicron Y, que aqui não vai ter um som de oi ou oi, mas sim u, a gente tem a informação gramatical e a gente pode traduzir como Evangelho de Deus, tá certo? Depois que você faz essa análise, tanto da parte do texto bíblico, com a transliteração, eu vou colocar aqui a tradução. Vou clicar na página, agora sim vai fazer a tradução. Não tinha feito anteriormente,
e já apareceu em nossa língua portuguesa. Paulo, um servo de Cristo, Jesus, chamado ou chamado apóstolo, tendo sido preparado para o evangelho de Deus. Porque aqui embaixo, o caso genitivo tem que ser de alguém. No caso, está dizendo quem é, de Deus, tá certo? Aqui ao pé da letra, quando eu coloquei essa informação, doulos, observe que aqui na tradução aparece um, e você vai dizer assim, mas não tem um artigo indefinido, mas acontece que no texto, na frente da palavra doulos, não consta nos manuscritos o artigo definido, que neste caso seria ró, Paulus, ró, doulos, Christu e Iesu. Quando você tem o artigo definido, ou ainda o artigo definido masculino, ró, na forma feminina, re, ou neutro, tó, quando tem o artigo, você é obrigado na tradução em colocar. Se tivesse o artigo na frente da palavra doulos, por exemplo, ficaria Paulo, o servo de Cristo Jesus. Mas quando não tem o artigo definido, subentende que está na forma indefinida, né? Por isso que ficou Paulo, um servo de Cristo Jesus. Nessa sentença, se você fosse tentar traduzir, né, ao pé da letra, ficaria o quê? Paulos, um servo, Cristo Jesus, ou seja, de Cristo Jesus, por conta a tradução um servo, a gente fala até servo de Jesus Cristo. Você sabe que ele é um servo, não é um único servo. Mas aqui você observa que não tem o um que está subentendido porque já indica a situação indefinida, ou seja, aí você vai falar assim, mas definiu mas definiu que o escravo, que é o Paulus, eu sei, mas aqui no texto grego gramaticalmente não consta, tá bom? São essas nuances que a gente vai aprendendo gradativamente, à medida, naturalmente, que a gente vai estudando a palavra de Deus. Como eu estou aqui em Romanos, no texto do Novo Testamento, vou clicar aqui no comentário. Você pode começar a explorar, né, os recursos e vai oferecer diversas opções de comentários. Esses comentários podem ser, eu tenho na minha parte aqui, onde estou visualizando a tela, tanto exegético quanto expositivo. Cá entre nós, eu prefiro esse aqui, o expositivo. Vou tentar aqui grafar. Eu vou, acabei voltando, mas isso mesmo. Ah, ok. Eu cliquei nesse comentário. Vou clicar nesse comentário, ele já apareceu e é um comentário expositivo. Você está lidando com grego, você vai poder trabalhar estas nuances. A inscrição mais simples e antiga é prós, romaios. Romaios, que é justamente aos romanos. Prós, a ideia aqui é traduzida como aos romanos. Esse prós é diante de, em direção a, e assim por diante. São algumas nuances. E esta palavra aqui é justamente a indicação que a gente traduz como romanos. Ah, parece um P, mas é um rho. Não é um P, é o R maiúsculo. Romaios, Romaios, prós Romaios, literalmente aos romanos. E você vai, à medida que lê os textos dos comentários exegéticos, ter uma certa compreensão do texto, no caso da língua original, que é o grego ou hebraico, porque aqui vai mencionar isso. Ó, isso, se você não souber ler,
e saber que é Jesus, você fica um tanto perdido. Romanos 1:1, isso. Aqui nós temos a palavra que é equivalente ao nosso ri. Alguns vão chamar de ki. Eu chamo de ri porque o som é de CH alemão. Por isso que eu pronuncio aqui, ó, Christu e não Cristo. É o CH alemão que eu utilizo. Christu, isso. E você vai fazendo com que a leitura venha a fluir e você venha eh, aproveitar, fazer um melhor usufruto deste recurso. Apareceu uma palavrinha aqui que você vai, que significa amor. Muitas pessoas em português, a maioria esmagadora, na verdade, quer pastores, quer professor de EBD, vai falar ágape, uma alusão ao amor, o amor ágape. Observe que, da forma como nós estamos vendo, no A, que é o alfa, a primeira letra do alfabeto, e que é também a primeira letra dessa palavra, aparece um sinalzinho em cima. Este sinalzinho em cima, vou destacar para você me acompanhar. Esse aqui não é um acento, é uma chamada aspiração ou espírito. Na gramática antiga, aspiração áspera, aspiração branda. Na gramática atual ou moderna, mais recente, chama-se de espírito forte, espírito fraco. Neste caso, nós temos um espírito fraco ou, se você quiser chamar, aspiração branda, que não afeta a pronúncia. Logo, quando você faz a pronúncia em grego koiné, você não vai acentuar o A desta maneira ao fazer a leitura em grego. Você não vai falar ágape, porque a pronúncia está errada. Aqui é apenas uma aspiração branda ou espírito fraco. Onde é que está a acentuação? Toda palavra vai ser acentuada, está no Gá. Esse acento em cima do alfa, ele está aqui para uma única função na língua grega. Qual é? Indicar a sílaba tônica. Deste modo, você lê em grego koiné, agape. Agape é a pronúncia grega, porque vem do verbo agapao. Quando você fala ágape, seria uma transliteração e aquele ajustamento feito para a nossa língua portuguesa. Por isso, se você em algum momento ouvir isso mesmo, algum professor como este pronunciando agape, agapau, não pense que eu estou pronunciando de maneira errada. Pelo contrário, eu estou fazendo a pronúncia, claro, conforme a minha utilização erasmiana, com certa adaptação, sim, mas de uma forma consciente e gramaticalmente correta. Fica esta observação. Espero que você tenha gostado desse vídeo tão sucinto, mas que eu julgo ser importante para todo e qualquer estudioso da palavra de Deus. Você observe, antes de finalizar, que nós temos muitos outros recursos. Você pode utilizar aqui, quando você vai aqui nesse multi, você vai ter uma série de versões que, porque eh, já tinha clicado em traduzir para o português, vai aparecer as versões, tipo, nova versão internacional, nova tradução viva, versão padrão em português, de estudo Bereana, Nestle Aland, que é uma versão em grego, e nós temos aqui Westcott e Hort. É um outro trabalho excelente dentro do chamado
o texto crítico, mas não existe apenas o texto crítico. Nós temos os textos críticos, tipo que a própria Sociedade Bíblica Brasileira utiliza. Nós temos texto bizantino, como este aqui, que é chamado também de texto majoritário. Vou ver se a gente consegue. Ah, aqui, o textos receptus, que é o texto recebido. Logo, de acordo com os manuscritos que algumas sociedades bíblicas adotam, vai haver uma pequena variação de palavras, quando não, alguns versículos, inclusive, vão estar suprimidos por conta do manuscrito do qual ele se baseia. Temos pequenas diferenças entre textos receptos, que é o texto recebido, textos bizantinos ou majoritários e textos críticos. Mas, na sua essência, a mensagem continua a mesma, tá bom? É só para que você tenha uma ideia destas coisas. E você vai ter, ó, uma variedade de versões num único espaço. Esse acesso é gratuito. O site, que é o Centro Bíblico, vai disponibilizar este vasto material para que você venha fazer o melhor uso possível. Se você tem alguma dúvida de como utilizar o Centro Bíblico, você pode fazer a pergunta que eu faço um vídeo explicando passo a passo para você tirar o maior e melhor proveito possível. Espero que tenha ajudado você, estudante da Bíblia, você que deseja realmente ser um discípulo de Jesus, e discípulo significa não apenas ser um seguidor, sim, é um seguidor, essencialmente falando, mas sobretudo é alguém que sempre vai agir como um aprendiz. E a gente pode aprender um pouquinho todo santo dia. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.